Bom, boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral substituto, senhor procurador-geral substituto, desculpe, senhora secretária-geral substituto e todas que nos assistem pelo YouTube. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 940, sendo realizada por videoconferência e transmitida ao vivo no canal da NTT no YouTube. Informo que a pauta de reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT e apresenta a seguir os itens de deliberação da pauta. O item número 1, aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi distribuída, a ata da reunião de diretoria número 939, foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada sua leitura. Consulto se os diretores estão de acordo, destacando que tanto eu como o diretor Davi Barreto estavam de férias na ocasião, então não precisam se manifestar. Diretor Guilherme. De acordo. Diretor Luciano. De acordo. Diretor Cristiano. De acordo. Okay, então fica aprovado a ata de número 1, o item número 1 da nossa pauta, a ata de reunião de diretoria 939 por unanimidade. Passamos agora à leitura dos itens de relatoria do diretor Davi Barreto. É o item 2.1.1, Superintendência de Infraestrutura Rodoviária. Alteração da resolução número 5823, de 12 de julho de 2008, com vistas a permitir a celebração de termos de ajuste de conduta, TAC, com prazos mais extensos, quando envolver a execução de obras de infraestrutura. É o processo número 50.500.129149/2022 e 21. Passo a palavra, então, para o diretor relator, diretor Davi. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Trata-se de proposta de alteração da Resolução 5823, de 18 de junho de 2018, que dispõe sobre os requisitos e procedimentos para celebração e acompanhamento de termos de ajustamento de conduta, os TACs, que são firmados no âmbito da agência para correção ou compensação de descumprimentos de obrigações contratuais, legais ou regulamentares. Em resumo, o que está sendo proposto nesses autos são 2 ajustes pontuais no normativo que trata a celebração de TACs no âmbito da agência. Uma primeira alteração é alterar o parágrafo 6º do artigo 11, no sentido de possibilitar gradação da penalidade em caso de rescisão por descumprimento do TAC, que atualmente é o valor integral de referência, mas que poderia prever um mínimo de 5% desse valor de referência e, no máximo, a integralidade do valor. E uma segunda alteração é incluir um parágrafo 7º, também no mesmo artigo 11, de forma a possibilitar a alteração do prazo de cronograma de execução de TAC que envolvam obras complexas de infraestrutura. No âmbito das análises técnicas promovidas nos autos, o que trago em detalhes no voto, a costa do processo, a unidade técnica da NTT relata dificuldades reais na implementação de TACs nos termos normativos atual, em razão da restrição do prazo para execução de obrigações inadimplidas, especialmente quando tratam de obras de infraestrutura, bem como pela ausência de gradação das penalidades no caso de rescisão do TAC. O tema em comento foi incluído, então, na agenda regulatória da NTT, no âmbito da 6ª revisão extraordinária da agenda regulatória do BN 2021-2022, bem como na 2ª revisão extraordinária do Plano de Gestão Anual desse ano. Posteriormente, foi submetido à apreciação de outras unidades técnicas que também são potencialmente afetadas pela mudança normativa, bem como a análise da nossa Procuradoria Federal junto à agência, de forma que contou com a aquiescência de todas as partes consultadas. Passando a análise da matéria, do ponto de vista formal, vejo que o processo foi corretamente instruído e está devidamente justificada a dispensa de elaboração de análise de impacto regulatório e de abertura de processo de participação e controle social. Isso porque se trata de alteração pontual e urgente, no sentido de tornar proporcional o prazo de cronograma de execução do TAC a envolver obras de infraestrutura, além de possibilitar uma gradação de penalidade no caso de rescisão por descumprimento do TAC, de modo que não há qualquer afetação prejudicial aos interesses ou à esfera de direitos de agentes econômicos. Ao contrário, a medida visa a redução de exigências, obrigações ou restrições aos administrados, como também se apresenta urgente diante de casos que necessitem de ajuste, evitando-se riscos à segurança jurídica, ou à segurança da própria sociedade usuária das rodovias.
Com isso, resta justificada a dispensa tanto da realização de AIR quanto da prévia audiência pública, nos termos, respectivamente, do artigo 4º, incisos 1 e 7º do Decreto 10.411 de 2020 e do artigo 68 da Lei 10.233 de 2001, assim como dos artigos 96, inciso 3º e 90, inciso 5º da norma regimental da agência. Quanto ao mérito da proposta, adoto, como razão de decidir o analisado pela área técnica da NTT, no sentido de que a presente alteração pontual do artigo 11 da resolução é necessária e adequada, de forma que resolve problemas concretos que a agência por hora enfrenta, permitindo, então, modular a penalidade a ser aplicada, no caso de descumprimento de TAC, em atenção à proporcionalidade, prevendo patamares mínimos e máximos, quais sejam, no mínimo 5% e no máximo valor integral de referência, e também vai permitir alterar a duração máxima do cronograma de execução de obrigações estipulados, que se mostra exíguo atualmente para determinadas intervenções de infraestrutura, de modo que o cronograma atual pode ser superior aos 4 anos previstos na norma, desde que seja devidamente justificado e autorizado pela diretoria colegiada. Ressalto, por fim, que a juridicidade das alterações foi integralmente confirmada pela nossa Procuradoria, de forma que entendo que a proposta encaminhada pela área técnica da agência possa ser integralmente acolhida. Por todo exposto, voto por propor à diretoria que aprove a dispensa de elaboração da área de pacto regulatório e a realização de audiência pública com base nas normas de regência e aprove a proposta de alteração de resolução na resolução de número 5823/2018, na forma da minuta que trago em anexo. Este é o voto. Obrigado, diretor Davi. Pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo, consulto quanto ao voto. Diretor Guilherme. Voto integralmente com o diretor relator Davi Barreto. Diretor Luciano. De acordo com o diretor Davi Barreto. Diretor Cristiano. De acordo com o relator. Eu também sigo integralmente com o relator e assim fica aprovado por unanimidade o item 2.1.1 da nossa pauta. Ainda relatoria diretor Davi Barreto, o item 2.1.2, Superintendência de Serviços de Transportes Rodoviários de Passageiro. Resolução que estabelece os documentos de porte obrigatório para o transporte rodoviário coletivo internacional de passageiros e seus possíveis formatos de exibição. É o processo 50.500.079.089/2022-98. Com a palavra, diretor Davi. Obrigado. Trata-se agora de proposta de resolução que estabelece os documentos de porte obrigatório para o transporte rodoviário coletivo internacional de passageiros, considerando a necessidade de incorporar as normas do Mercosul ao ordenamento jurídico nacional. Observo de início, que estão preenchidos os requisitos de formação do ato, vez que a regularidade dos elementos, objeto, motivo e finalidade da proposição se encontram comprovadas na manifestação da área técnica da NTT. Entendo que se mostra adequada a opção pela edição de uma resolução para a internalização das normas emanadas pelo Mercosul, por se tratar de um instrumento de caráter normativo, editado pelo órgão colegiado, que tem caráter geral e abstrato, nos exatos termos das disposições do Decreto 10.139 de 2019. A proposta que ora trago para a deliberação diz respeito à internalização no Brasil das disposições da Resolução Mercosul 34 de 2019, do Grupo de Mercado Comum, GMC, conforme as alterações trazidas na Resolução Mercosul GMC 43 de 2020, do mesmo órgão executivo. Por meio desses atos, o GMC Mercosul listou quais seriam os documentos de porte obrigatório no transporte rodoviário de passageiros e de cargas entre os Estados-parte, o que se constituiria como a primeira etapa de harmonização dos procedimentos de fiscalização. Registro que, segundo nossa unidade técnica, tais documentos de porte obrigatório já são considerados para a prestação dos serviços, restando pendente a internalização regulatória do âmbito nacional. Dessa afirmação, conclui-se que a norma proposta não representa nenhum ônus regulatório aos transportadores, pelo contrário, vez que a proposta que agora trazemos vai permitir que os documentos de porte obrigatório possam ser exibidos em formato digital, constituindo, então, uma desoneração aos agentes econômicos. Por essa razão,
Entendo correta também a dispensa de realização de análise de impacto regulatório, por se tratar de um ato normativo de notório baixo impacto e devidamente justificado nota técnica acostada aos autos. Já sobre a não obrigatoriedade de realização de consulta ou audiência pública, é importante pontuar que o Brasil é signatário do Acordo sobre o Transporte Nacional Terrestre, o ATIT, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio na forma do Decreto 99.704 de 1990. Adicionalmente, tem sido denominado Protocolo de Ouro Preto, relativo à estrutura institucional do Mercosul, que está no Decreto 19.096, que determina que as resoluções do Mercosul serão obrigatórias aos Estados-parte. Assim, tendo em vista o caráter obrigatório da Resolução Mercosul-GMC 34/2019, há as razões elencadas para a área técnica sobre a não obrigatoriedade de realização de consulta pública por se tratar de incorporação de norma, de hierarquia superior, com fundamento no artigo 90, inciso 3º, do regimento interno da NTT. Feitas essas considerações, entendo que a proposta da resolução está apta a ser deliberada na forma como proposta pelas SUPAs, salvo pequenos ajustes no preâmbulo que trago detalhados no voto. Por fim, relativamente à cláusula de vigência, aplica-se o disposto no artigo 4 do Decreto 10.139, de forma que a vigência do ato se dará início no dia 3 de outubro de 2022. Ante todo o exposto, em consonância com as manifestações técnicas e jurídicas presentes nos autos, as quais me alinho e utilizo como razão de decidir, nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784 de 1999, entendo presente as condições objetivas para a aprovação da proposta de resolução, de forma que proponho à diretoria colegiada que aprove a dispensa de elaboração de análise de impacto regulatório e de realização de audiência pública, nos termos do artigo 96, inciso 3º e 90, inciso 3º, ambos, do regimento interno da agência, e aprove a proposta de resolução na forma da minuta que trago anexa aos autos. Este é o voto. Obrigado, diretor Davi. Consulto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro a votação, diretor Guilherme. De acordo com o diretor relator. Diretor Luciano. Voto de acordo com o relator. Diretor Cristiano. De acordo com o diretor relator. Eu também sigo integralmente com o relator e assim fica aprovado também o item 2.1.2 por unanimidade aqui na pauta de hoje. Obrigado, diretor Davi. E passamos agora a seguir aos itens de relatoria do diretor Guilherme Sampaio. Item 2.2.1, Superintendência de Transporte Ferroviário. Regulamentação da operação do Agente Transportador Ferroviário de Cargas, o ATF-C, no Subsistema Ferroviário Federal. É o processo 50.500.093672/2022-10. Com a palavra, diretor-relator Guilherme. Caro diretor-geral, Rafael Vitali, cumprimento também os demais pares diretores, Davi Barreto, Cristiano Della Justina, Luciano Lourenço, bem como também a secretária-geral substituta Débora, ao procurador-geral substituto Milton e a todos que nos assistem, meu muito boa tarde. Trata-se de proposta de regulamentação da operação do agente transportador ferroviário de cargas no Subsistema Ferroviário Federal, sendo que o projeto foi incluído na agenda regulatória da NTT para o biênio 2021-2022, por meio da deliberação número 212, de 8 de julho de 2022. O presente processo visa propor a instituição do Registro Nacional do Agente Transportador Ferroviário de Cargas e a regulamentação da prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas, desvinculado da exploração da infraestrutura ferroviária por agente transportador ferroviário. O operador ferroviário independente foi materializado no contexto ferroviário brasileiro em 2012, a partir da implantação de uma política pública de modernização do sistema ferroviário. Visando ampliar os investimentos públicos e privados em infraestrutura de transportes e aprimorar a eficiência e competitividade no setor, traçou-se uma estratégia de priorização do modelo de concessão denominado horizontal, em detrimento ao modelo considerado vertical, adotado até então. Com esse desenho de leilão, levando em conta o alto investimento necessário realizado pelo governo federal à construção de ferrovias, as incertezas das novidades implantadas e a preocupação dos investidores na inexistência de recursos suficientes para financiar todos os projetos do governo gerou um ambiente de incerteza.
o governo federal compartilhou o risco de demanda do negócio com o futuro concessionário, dividiu a receita da concessão, parte em pagamento pela simples disponibilidade dos trilhos, parte no pagamento pela efetiva utilização dos trilhos. Esse novo ambiente regulatório refletiu-se em dúvidas do enfrentamento de tal desafio de grande complexidade na estruturação de um método gerencial e operacional da estatal. Soma-se a isso o procedimento declinante econômico que o país perpassava. Em face disso, a implantação desse modelo regulatório mostrou-se incompatível. A fim de viabilizar a implementação das novas diretrizes do setor ferroviário, no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, foi editado o Decreto número 8.875, de 11 de outubro de 2016, que revogou o anterior Decreto número 8.129, de 2013, afastando a Valec do papel de gestora da capacidade operacional de transporte a ser disponibilizada para os operadores ferroviários independentes. A revisão da matéria foi conduzida no âmbito desta agência, que resultou na publicação da resolução NTT número 5.920, de 15 de dezembro de 2020. No entanto, pouco mais de um ano após a edição dessa resolução, foi editada a nova Lei de Ferrovias, a Lei número 14.273, com vigência a partir de 6 de fevereiro deste ano, que alterou o cenário da atuação dos operadores ferroviários independentes. Tendo em vista a inovação implementada pela nova lei, apresentou-se necessário promover nova atualização do arcabouço regulatório da agência referente à matéria, a fim de viabilizar a operação do agente transportador ferroviário por meio da inscrição em registro a ser instituído pela NTT. Assim, cabe à agência, como regulador ferroviário, implementar as medidas necessárias à operacionalização do dispositivo legal, a saber, instituir o registro e regulamentar a execução do serviço supramencionado. Diante do exposto e considerando as manifestações técnicas e jurídicas constantes nos autos, voto no sentido de aprovar a minuta de resolução que institui o Registro Nacional do Agente Transportador Ferroviário de Cargas e regulamentar a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas desvinculado da exploração de infraestrutura por agente transportador ferroviário. Obrigado, diretor Guilherme. Consulto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, consulto quanto ao voto. Diretor Davi. De acordo, acompanho o relator. Diretor Luciano. Acompanho o relator também. Diretor Cristiano. De acordo com o relator, diretor Guilherme. Eu também sigo com o relator e fica aprovado por unanimidade o item 2.2.1 da nossa pauta. E já seguindo para o item 2.2.2, ainda relatoria do diretor Guilherme, assessoria de relações internacionais, resolução que estabelece requisitos e procedimentos para habilitação de pontos de fronteira ao tráfego internacional terrestre. Processo número 50.500.009533/2022-16. Com a palavra, diretor relator Guilherme. Obrigado. Conforme relatado em nota técnica, após a alongada instrução processual que envolveu as áreas finalísticas da Superintendência Rodoviária de Cargas, bem como a Superintendência de Transporte de Passageiros, ao órgão jurídico da agência, bem como a oitiva da Receita Federal do Brasil, foi inicialmente consolidada uma minuta de resolução, abre aspas, visando acobertar o processo de habilitação de ponto de fronteira ao tráfego internacional, inserindo assim esse instrumento normativo no arcabouço legal desta agência, fecha aspas. Ainda segundo relatado na referida nota técnica, abre aspas, o desenvolvimento dessa minuta foi fruto da revisão e consolidação das resoluções relacionadas aos pontos de fronteira para o transporte internacional, processo que reuniu um levantamento do arcabouço normativo em vigor, instruídos em processos, fecha aspas. Submetida a referida proposição ao crivo da Procuradoria Federal junto à agência, sobreveio o parecer, onde foram lançadas recomendações de aperfeiçoamento da norma projetada, nada obstante tenha-se entendido pela legitimidade da proposta. Uma vez certificada a assessoria de relações internacionais quanto ao teor do pronunciamento do parecer, foi lançada nova nota técnica, de onde se extrai que restarão acatadas, em parte, as recomendações do órgão jurídico. Por sua vez, observa-se que o não acatamento de uma das recomendações contidas no citado parecer foi devidamente justificado pela área fim. Em razão disso, a proposta de inovação normativa restou novamente consolidada e minutas de resolução acostadas ao presente feito. Nestes termos, não bastasse a demonstração da correção jurídica da proposta, também se apresenta plenamente justificada do ponto de vista técnico, a medida preconizada neste processo. Por fim, consoante registrado em relatório da diretoria colegiada, a área técnica sugeriu a dispensa da elaboração de análise de impacto regulatório, o AIR, bem como
da realização do processo de participação em controle social, PPCS, tendo contato com a manifestação favorável da nossa Procuradoria Federal. Assim, os elementos contidos nesses autos indicam a possibilidade do afastamento das formalidades típicas do processo regulatório, a saber, promoção de análise de impacto regulatório e realização de processo de participação em controle social, conforme dispositivos regulamentares declinados no meu voto. Ante o exposto, voto por aprovar a dispensa de AIR, bem como da dispensa de realização de PPCS e aprovar a proposta de resolução que estabelece requisitos e procedimentos para habilitação de pontos de fronteira ao tráfego internacional terrestre. Obrigado, diretor Guilherme. Consulte-se a manifestação pelos demais diretores. Não havendo, consulto quanto o voto, o diretor Davi. É de acordo. Acompanho o relator. Diretor Luciano. De acordo com o relator. Diretor Cristiano. De acordo com o relator. E eu também sigo com o relator, então fica aprovado por unanimidade o item 2.2.2 da nossa pauta. Seguindo ainda com o diretor Guilherme, item 2.2.3, Viação Mota Limitada, processo administrativo ordinário instaurado a partir da portaria número 109, de 16 de outubro de 2019, que constituiu a comissão do processo administrativo para apurar os fatos apontados no processo em referência. É o processo 50.501, 355587, 2018-56. Com a palavra, diretor relator Guilherme. Obrigado. O processo administrativo ordinário instaurado em face da referida empresa trata-se de transporte realizado em 4/2/2015 e em 14/9/2018, nos quais, em seus veículos, foi realizado transporte de mercadorias de procedência estrangeira, sem prova de sua introdução regular no país, o que foi devidamente comprovado no bojo dos autos. Segundo a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, restou demonstrada a infração de autoria da empresa, sendo os fundamentos devidamente explicitados no relatório à diretoria, razão pela qual foi formulada a proposta de aplicação de pena de multa. Diante de todo exposto e considerando as manifestações técnicas e jurídicas citadas, cujos argumentos ora são adotados e passam a integrar este ato, nos termos do artigo 50, inciso 2, parágrafo 1º da Lei 9.784 de 1999, voto por aplicar a pena de multa prevista no artigo 1º, inciso 4, a linha Q da Resolução número 233, de 25 de julho de 2003, à empresa interessada e determinar a nossa Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, a SUFIS, que notifique a interessada acerca dos termos da decisão adotada. Obrigado, diretor Guilherme. Consulte-se a manifestação pelos demais diretores. Não havendo, abro a votação. Diretor Davi. É de acordo. Acompanho o relator. Diretor Luciano. De acordo com o relator. Diretor Cristiano. De acordo com o relator. E eu também sigo com o relator. E assim, aprovado por unanimidade, item 2.2.3 da nossa pauta. Considerando vamos para o item 2.2.4, Interbrasil, Transportes, Turismos e Eventos, EIRELI. Recurso administrativo interposto pela empresa em face à deliberação número 188, de 25 de maio de 2022, que lhe aplicou a penalidade de cassação de autorização para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. É o processo 50.500.093207, 2021-90. Com a palavra o diretor relator, diretor Guilherme. Senhor diretor-geral, atendendo a prerrogativa prevista regimentalmente, irei tirar esse processo de pauta na sessão de hoje. Ok. Então fica retirado de pauta o item 2.2.4. Dando sequência, item 2.2.5, ainda com o diretor Guilherme Sampaio, Superintendência de Concessão da Infraestrutura. É o relatório final da audiência pública número 7 de 2022, que teve como objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas do edital de contrato ao Programa de Exploração da Rodovia e aos estudos de viabilidade para a concessão da rodovia BR-381 Minas Gerais, trecho com início em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262-MG, até o entroncamento com a BR-116 também em Minas Gerais, no município de Governador Valadares, com extensão total de 304 quilômetros. É o processo número 50.500.11.0502.2022.07. Com a palavra, então, o diretor relator Guilherme.
Obrigado, diretor-geral. O pleito vem à apreciação desta diretoria após a suspensão do leilão e do certame correspondente ao edital número 4 de 2021, conforme deliberação número 78, de 17 de fevereiro de 2022. Por decisão de política pública orientada do Ministério da Infraestrutura, a despeito de todos os esforços para tornar o projeto mais atrativo, operando mudanças e mantendo diálogos com os potenciais interessados, suspendeu-se o certame do projeto de concessão da BR-381-262, que interliga os estados de Espírito Santo e Minas Gerais, até que estudos de reavaliação do projeto pudessem ser executados e concluídos. Diante da necessidade de tornar o projeto mais atrativo e atual, foram realizados novos estudos, ocasionando mudanças dos trechos anteriormente submetidos ao leilão, sendo o trecho desmembrado, considerando somente a BR-381, Minas Gerais, com uma extensão total de 304 quilômetros, como já apregoado pelo diretor-geral. Após conclusão das modificações do projeto promovidas em discussão conjunta com o Ministério da Infraestrutura, da Empresa de Planejamento e Logística e a agência, a nossa Superintendência de Concessões, a SUCOM, propôs à diretoria colegiada que deliberasse acerca da abertura de justiça pública com o objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas digital e contrato, ao programa de exploração da rodovia e aos estudos de viabilidade para a concessão da BR-381, Minas Gerais, no trecho já mencionado. O aviso de audiência pública foi publicado no dia 12 de julho de 2022, sendo proposto uma sessão pública virtual e presencial na cidade de Brasília no dia 3 de agosto de 2022. Assim, o período disponibilizado para o recebimento de contribuições foi do dia 18 de julho de 2022 até às 18 horas do dia 8 de julho de 2022. Com relação à participação social em si, foram recebidas 550 contribuições e 18 contribuições técnicas realizadas oralmente na sessão pública, totalizando 568 contribuições analisadas pela equipe técnica na SUCOM, ou seja, houve ampla e efetiva participação social. O sistema rodoviário permite a interligação entre estados brasileiros e o escoamento de produtos agrícolas, pecuários, mineração e industriais de matrizes econômicas diversificadas, representando um importante papel no complexo viário brasileiro. O trecho tem início em Belo Horizonte, Minas Gerais, no entroncamento com a BR-262, Sabará, até o entroncamento com a BR-116, também no estado de Minas, em Governador Valadares, composto por 221,5 km de pista simples e 82,5 km de pista dupla. Diante da necessidade de tornar o projeto mais atrativo e atual, foram realizados novos estudos com a redução de investimentos obrigatórios previstos, sobretudo no que concerne a investimentos em duplicação de rodovia, ocasionando a modificação do trecho anteriormente submetido ao leilão, sendo o trecho desmembrado, considerando, como já dito, somente a BR-381. Com relação ao CAPEX, o valor previsto para o projeto está em torno de 5,2 bilhões e OPEX de 2,8 bilhões. Com relação às tarifas de pedágio para pista simples e pista dupla, após os ajustes e a reavaliação do projeto, ficaram estabelecidos os valores 0,16 centavos e 0,22 centavos por quilômetro rodado, respectivamente. Pode observar, após os ajustes e otimizações do estudo, uma diminuição do valor da tarifa entre as versões de aproximadamente 12,4%. Conforme mencionado no relatório final da audiência pública, o maior número de contribuições recebidas está relacionado a obras de melhoria no trecho, seguido de solicitação de passarelas e iluminação. Para o sistema rodoviário em tela, foram definidos 5 praças de pedágio, localizados no município de Caeté, João Molevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. Destaca-se ainda a previsão de um ponto de para-descanso, 7 bases de serviços operacionais, 4 edificações da Polícia Rodoviária Federal e demais melhorias previstas no programa de exploração da rodovia. Assim, em conjunto com os documentos constantes nos autos, expressa a minha concordância plena quanto à conveniência de considerar, na modelagem atual, os ajustes apontados de forma a contribuir para a maior atratividade do projeto de concessão em benefício a todos os usuários do sistema rodoviário. Registro, por fim, os meus incansáveis cumprimentos à EPL, ao MINFRA e à ANTT e todas as áreas técnicas envolvidas, que têm vindo todos os esforços para que seja possível realizar a concessão desse trecho rodoviário, que tem reforço, relevância não apenas para o estado de Minas Gerais, mas para o Brasil, no aspecto econômico, social e de segurança. Diante de todo exposto, considerando as instruções técnicas e jurídicas dos processos presentes nos autos, voto por aprovar o relatório da audiência pública número 7 de 2022, realizado no período de 18 de julho a 8 de agosto de 2022, que teve como objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições
às minutas de edital e contrato, ao Programa de Exploração da Rodovia e aos estudos de viabilidade para a concessão da BR-381, trecho com início em Belo Horizonte, no entrocamento com a BR-262, Sabará, até o entrocamento com a BR-116, no município de Governador Valadares, com extensão de 304 quilômetros. E propor ao Ministério da Infraestrutura, nos termos do inciso 3 do artigo 24 da Lei nº 10.233, de 5 de julho de 2001, o plano de outorga para a concessão do sistema rodoviário da rodovia BR-381, Minas Gerais. É assim como voto. Perfeito, diretor Guilherme. Consulte-se a manifestação por parte dos demais diretores. Não havendo, abra a votação. Diretor Davi. De acordo, acompanho integralmente o relator. Diretor Luciano. Não poderia deixar aqui de registrar toda a satisfação de estarmos aqui vencendo mais um importante passo para que possamos conceder essa rodovia e mudar definitivamente a alcunha que carrega durante anos. Então, parabenizo aí a todo o Ministério da Infraestrutura, a IPL, a NTT e a todos que estão envolvidos nesse projeto, por ser tão dedicados a uma solução e tornar viável esse leilão. Não poderia ser diferente, a não ser parabenizar o relator e acompanhar integralmente seu voto. Diretor Cristiano. Em coro com as palavras do diretor Luciano, eu sigo integralmente com o relator, diretor Guilherme. Eu também sigo com o relator. E assim, aprovado também por unanimidade o item 2.2.5 da pauta de hoje. E a seguir passamos a leitura dos itens de relatoria do diretor Luciano Lourenço. É o item 2.3.1, rotas de viação do Triângulo Limitada. Processo administrativo ordinário instaurado nos termos da deliberação 895, de 10 de setembro de 19, e portaria 88, de 16 de setembro de 2019, que constituiu a Comissão de Processo Administrativo para apuração dos fatos apontados no processo, que é o processo número 50.500, 50.4887, 2017-02. Com a palavra, diretor relator, Luciano. Muito obrigado, diretor-geral. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretores, nosso procurador, nossa secretária e a todos que nos assistem. Surgiu uma questão jurídica a respeito do respectivo processo e eu gostaria de retirá-lo de pauta, diretor-geral. Perfeitamente, diretor Luciano. Então fica retirado de pauta o item 2.3.1 da reunião de hoje. Dando sequência, ainda com o diretor Luciano, é o item 2.3.2, CIS Peixoto Limitado, processo administrativo ordinário instaurado para apurar infrações administrativas à legislação de transporte rodoviário de passageiros. É o processo 50.500, 11.6047/2021-64. Com a palavra, então, diretor relator Luciano. Boa tarde, mais uma vez. Esse processo trata-se de um processo administrativo ordinário em que se apura a suposta infração cometida pela CIS Peixoto na linha de transporte semi-urbano entre a cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e Guajará, no estado do Amazonas, prefixo 22-1822-70, autorizado pela Resolução 5.328, de 10 de maio de 2017. Foi registrada a representação de usuário em face da empresa, em que afirma que ela, apesar de detentora de autorização especial, não tem operado a linha Cruzeiro do Sul, Acre, Guajará, Amazonas. A NTT, então, mediante essa representação, realizou fiscalização entre os dias 21 e 23 de junho de 2018 para apurar a referida denúncia. Segundo o relatório de fiscalização, foi constatado que a empresa realmente não estaria operando a referida linha e que o transporte de passageiros de tal trecho estaria sendo operado por duas empresas clandestinas. Diante disso, a CIS Peixoto foi notificada pela Superintendência de Passageiros, a SUPAS, a apresentar informações sobre os fatos, não tendo ela se manifestado. Assim, foi proposto pela superintendência que fosse instaurado um processo administrativo ordinário para apurar os fatos. Em virtude de mudança de competência decorrente de atualização do regimento interno, os autos foram então remetidos à Superintendência de Fiscalização, a SUFIS, e ato contínuo foi instaurado o processo administrativo ordinário e designados os servidores para compor a comissão.
O processo transcorreu observando o devido processo legal e as diretrizes da Resolução 5.083 de 2016, e a transportadora foi intimada a apresentar sua defesa escrita e suas alegações finais em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo ela se mantido silente em ambas as ocasiões. Assim, a comissão elaborou seu relatório final e propôs a aplicação das penalidades de cassação da autorização especial e multa. Sobre os fatos, verifica-se que a regulada possui uma frequência de 22 horários semanais, de segunda a sábado, e 10 horários semanais aos domingos, durante o ano todo. Porém, segundo o relatório de fiscalização, o transporte interestadual semiurbano de passageiro entre as cidades é realizado de forma regular por empresas que não possuem autorização especial para tanto, conforme se afere dos autos. Há indícios de que a empresa autorizada nunca nem chegou a operar tal mercado. A conduta é de extrema gravidade, uma vez que prejudica a continuidade da prestação de serviço público, a população assistida e o equilíbrio do sistema concorrencial do transporte na região. Além disso, como destacado, há notícia de que o serviço estaria sendo prestado por transportadoras clandestinas, que não são obrigadas a respeitar as normas da NTT, o que poderia comprometer, inclusive, a segurança dos usuários. Verificando o site da Receita Federal, foi possível constatar a situação cadastral da empresa, que se encontra como inapta por omissão de declarações. Contudo, a linha ela otorgada permanece ativa conforme o portal semiurbano. Nos termos do artigo 21 da Resolução 3.076, de 2009, a penalidade prevista para infração hora tratada é a de cassação, e ela se mostra adequada à situação, tendo em vista se tratar de transportadora que não opera e possui, inclusive, situação cadastral inapta na Receita Federal, devendo ter sua linha, portanto, cassada para que seja ofertada a outros transportadores que eventualmente possuam interesse em operar naquela localidade. Além disso, a aplicação da penalidade de multa proposta pela comissão também nos parece adequada, já que se trata de conduta grave, que prejudica a continuidade da prestação de serviço público, além de pôr em risco a segurança dos próprios usuários, aliado ao fato de que a regulada não manifestou à ANTT interesse em paralisar o serviço ou mesmo se defender no curso do processo sancionador. Diante dos fatos narrados, meus colegas, voto pela aplicação da penalidade de cassação do serviço semiurbano operado entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guajará, no Amazonas, otorgado à CIS Peixoto Limitada, com fulcro nos artigos 78A, inciso 4º, e 78H, ambos da Lei 10.233, de 2001, e no artigo 21 da Resolução 3.076, de 2009. E ainda aplicar a penalidade de multa prevista no artigo 2º, inciso 4º, a linha I, da Resolução 3.075 de 2009, a CIS Peixoto Limitada. É o voto, meus colegas. Feito, diretor Luciano. Consulte-se a manifestação por parte dos demais diretores. Não havendo, abra a votação. Diretor Davi. De acordo, acompanho o relator. Diretor Guilherme. De acordo, acompanho integralmente o relator. Diretor Cristiano. De acordo com o relator. E eu também sigo com o relator, e assim fica aprovado por unanimidade o item 2.3.2 da nossa pauta. E a seguir passamos à leitura dos itens de relatoria do diretor Cristiano. O item 2.4.1, Eco Rio Minas, concessionária de rodovias SA, é a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão do edital número 1 de 2022. É o processo 50.500.0147.384.2022.84. Com a palavra o diretor relator Cristiano. Boa tarde, meus caros colegas diretores. Boa tarde, senhor procurador-geral substituto. Boa tarde, senhora secretária-geral substituta. Boa tarde a todos que nos assistem. Tratam os autos de proposta de formalização do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão referente ao edital número 01/2022, referente à concessão do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro, Governador Valadares, BR 116, 465, 493, Minas Gerais, Rio de Janeiro, bem como de proposta de minuta de contrato de custódia de recursos financeiros a ser firmado entre Eco Rio Minas, concessionária de rodovias SA, e o Banco Bradesco SA, tendo a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, como interveniente anuente. Em 10 de agosto de 2022, a Eco Rio Minas protocolou junto à NTT requerimento que solicitou a análise e aprovação de minuta de contrato de administração de contas
nos termos da subcláusula 10.1.1 do contrato de concessão, que prevê que a redação definitiva do instrumento deve ser aprovada por esta agência. No dia 18 de agosto de 2022, esta diretoria colegiada deliberou pela aprovação da emissão do ato de outorga em favor da Eco Rio Minas, concessionária de rodovias SA, para exploração do sistema rodoviário da BR-116, 465, 493, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nos termos da deliberação NTT número 241 de 2022. Em ato contínuo, em 19 de agosto do mesmo ano, o contrato de concessão referente ao já mencionado edital foi assinado. Em 24 de agosto de 2022, em complemento ao requerimento de 10 de agosto de 2022, a Eco Rio Minas protocolou perante a NTT, adicionalmente à aprovação da minuta do contrato de administração de contas, solicitação de aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão do edital número 001/2022, com o objetivo de alterar as subcláusulas que tratam dos mecanismos de contas. A partir disso, a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, nossa SURROD, instruiu os autos com as análises técnicas referentes à minuta de contrato de custódia e à minuta de termo aditivo, informando que tanto uma quanto outra foram elaboradas seguindo como padrão minutas submetidas anteriormente à Procuradoria Federal da NTT. Esclareceu ainda que a utilização dos termos aditivos aprovados por meio das deliberações número 239 de 2022 e 240 de 2022, que tiveram por objetivo solucionar o mesmo problema identificado na operacionalização do contrato de custódia para as concessionárias Ecovias do Araguaia e CCR Rio-São Paulo, respectivamente, atende recomendação da própria Procuradoria Federal junto à agência. A Procuradoria Federal, por meio da nota número 952 de 2022, de 13 de setembro deste ano, manifestou-se pela viabilidade jurídica de aprovação da minuta de contrato de serviços depositários e de termo aditivo. Ato contínuo, retornou os autos da SURROD para a ciência da manifestação jurídica proferida e prosseguimento da instrução processual. A SURROD, dando continuidade à instrução do processo, juntou aos autos o relatório à diretoria e minuta de deliberação para submissão da presente proposta à diretoria colegiada. A instrução processual evidencia que as minutas juntadas aos autos seguiram o padrão aprovado anteriormente pela NTT, com o objetivo de sanar problema idêntico ao constatado no âmbito do contrato de concessão firmado com a Eco Rio Minas, qual seja o fato de o banco depositário de escolha da concessionária não dispor de métodos operacionais que possibilitem o pagamento da verba de fiscalização por meio de guia de recolhimento da União, e também de não haver mecanismos que possibilitem ao banco depositário a identificação das transferências que seriam realizadas à conta única do Tesouro para pagamento das verbas de fiscalização, prerrogativa essa exclusiva do Banco do Brasil, S.A. Portanto, entendo que ficou confirmada a conveniência e oportunidade de proceder à alteração das subcláusulas 11.6.5, 13.1, 13.1.2, 13.4, 16.10.1, 16.10.2 do contrato de concessão relativo ao edital número 001 de 2022, objetivando dar solução padronizada à questão, de forma a manter a coesão das decisões desta agência sobre esse mesmo assunto. Quanto à minuta de contrato de custódia de serviços financeiros, constata-se que a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária demonstrou a contento que a sua redação está passível de deliberação pela aprovação desta diretoria colegiada, na medida em que suas disposições são aderentes ao contrato de concessão. Diante de todo exposto e considerando as manifestações técnicas e jurídicas constantes nos autos, voto no sentido de aprovar a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão referente ao edital de concessão 001/2022 entre a NTT e a Eco Rio Minas Concessionária de Rodovias S.A., bem como autorizar a celebração do contrato de custódia de recursos financeiros a ser celebrado entre a Eco Rio Minas Concessionária de Rodovias S.A. e o Banco Bradesco S.A., tendo a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, como interveniente anuente, nos moldes da minuta final anexa aos autos. É o voto, senhores diretores. Obrigado, diretor Cristiano. Consulte-se a manifestação pelos demais diretores. Não havendo, abro a votação com o diretor Davi.
Acompanho o relator, de acordo. Diretor Guilherme. Acompanho o relator. Diretor Luciano. De acordo com o relator também. E eu também sigo com o relator, aprovado por unanimidade o item 2.4.1 de nossa pauta. E a seguir, também relatoria e diretor Cristiano, 2.4.2, Eco Rio Minas Concessionárias de Rodovias SA, é o reajuste da tarifa básica de pedágio e o início da cobrança de pedágio existentes P1, P2 e P3 do trecho concedido da BR-116, 465, 493, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Processo número 50.500.176028, 2022-78. Com a palavra, diretor relator, Cristiano. Trata-se de proposta de deliberação para autorização do reajuste da tarifa básica de pedágio e o início da cobrança de pedágio da Eco Rio Minas, concessionária de rodovias SA, nas seguintes praças de pedágio existentes: Praça de pedágio P1, Engenheiro Pierre Berman; Praça de pedágio P2, Santa Guilhermina B; Praça de pedágio P3, Santo Aleixo B. Em 20 de maio de 2022, esta agência realizou na B3 SA o leilão de edital de concessão número 001/2022, referente à concessão para exploração do sistema rodoviário BR-116, 465, 493, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tendo a Eco Rodovias Concessões e Serviços SA se sagrado vencedor. No sistema rodoviário a ser assumido pela concessionária, existem 3 praças de pedágio situadas na rodovia Santos Dumont, BR-116, Rio de Janeiro, localizadas no quilômetro 133,5, Engenheiro Pierre Berman, no quilômetro 122, Santa Guilhermina B, e no quilômetro 114, Santo Aleixo B, operadas atualmente pela concessionária Rio Teresópolis CRT, cujo contrato atual de número PG 156 de 1995-00 findará em 21 de setembro de 2022 e passará para a operação da Eco Rio Minas Concessionária de Rodovias SA a partir da 0 hora do dia 20 de setembro de 2022. Em análise de mérito, a subcláusula 19.1 do contrato de concessão, referente ao edital número 01 de 2022, dispõe sobre o início da cobrança de pedágio nas praças existentes, condicionando a expedição pela NTT de termo de vistoria, atestando a capacidade da concessionária para a operação do sistema rodoviário, e de resolução, autorizando a cobrança nas praças de pedágio existente. Estabelece ainda que as praças P1, P2 e P3 terão o início da sua cobrança na data de assunção, ou seja, na data de assinatura do termo de arrolamento e transferência de bens, bem como determina que, para as praças existentes, a NTT expedirá termo de vistoria e ato autorizativo em até 30 dias contados da assinatura do contrato, quer seja a data de publicação do extrato no Diário Oficial da União. Pois bem, a vistoria citada no item 19.1.1 do contrato de concessão foi realizada pela nossa SURROD e consubstanciada em parecer de número 77, emitido pela Coordenação de Fiscalização Operacional de Rodovias, na Unidade do Rio de Janeiro, vinculada à Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, nossa COROD Rio de Janeiro, GFOP-SURROD. O termo de vistoria foi realizado com o objetivo de atestar a capacidade da concessionária para a operação do sistema rodoviário e autorizar o início da cobrança nas praças de pedágio existentes. O mencionado parecer, juntamente com o relatório de vistoria nas praças de pedágio, considerou que a Eco Rio Minas, concessionária de rodovias SA, está apta a iniciar a cobrança nas praças de pedágio existentes, dado que não foi verificada condicionante contratual nem de campo que impeçam o prosseguimento do auto autorizativo por parte desta agência, conforme previsto no edital de concessão já mencionado. Além disso, em cumprimento ao inciso 7º do artigo 24 da Lei 10.233 de 2001, em 5 de setembro de 2022, foi encaminhado o ofício da Gerência de Fiscalização e Fiscalização Econômico-Financeira de Rodovias, da Superintendência de Infraestrutura de Rodovias, informando a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, SEAI, Ministério da Economia, a previsão de início da cobrança de pedágio e o efeito de reajuste na TBP, Tarifa Básica de Pedágio, da Eco Rio Minas, concessionária de rodovias SA. Finalmente, conforme visto anteriormente, o termo de arrolamento e transferência de bens deve ser firmado em até 1 mês a contar da publicação do extrato do contrato de concessão no Diário Oficial da União. Sabendo-se que a referida publicação do contrato no DOU
ocorreu em 22 de agosto de 2022, a assinatura do termo de arrolamento e transferência de bens deverá ocorrer, portanto, até 22 de setembro de 2022. Condições essas sine qua non para início da cobrança de pedágio nas praças existentes. Ademais, a SURROD verificou a situação de adimplência da concessionária, analisou os meandros do reajuste tarifário e as condições para o início da cobrança de pedágio, concluindo que a concessionária possui capacidade para a operação do sistema rodoviário e aptidão para início da cobrança de pedágio nas praças já existentes. O efeito do reajuste altera a tarifa básica de pedágio quilométrica das praças de pedágio já existentes de 15.592 centésimos de milésimo de real, ofertada no leilão com data base de outubro de 2021, para 17.014 centésimos de milésimo de real, consistindo em um acréscimo percentual de 9,12%. Após a multiplicação da tarifa quilométrica reajustada pelo trecho de cobertura de cada praça e aplicação do critério de arredondamento, obteve-se a tarifa de pedágio a ser cobrada dos usuários para a categoria 1 de veículos, de R$ 18,60 na praça de Engenheiro Pierre Berman e de R$ 13,00 nas praças de Santa Guilhermina B e Santo Aleixo B. Por fim, considerando que os critérios para autorização do início da cobrança e reajuste estão definidos no próprio contrato de concessão, bem como documentos que o integram, e já tendo sido a matéria apreciada pela Procuradoria Federal junto a a NTT, quando da outorga da concessão, entende-se prescindível nova manifestação jurídica por parte daquela Procuradoria Federal, bem como dispensável a realização de análise de impacto regulatório e submissão do presente caso ao processo de participação e controle social. Isso tudo em estrita consonância disposto no decreto número 10.411 de 2020 e no regimento interno dessa casa. Ante o exposto, tendo a SURROD atestado a capacidade da concessionária para a operação do sistema rodoviário, tal qual a sua aptidão para o início da cobrança de pedágio nas praças de pedágio existentes, tendo sido apresentada robusta documentação que sustente as análises em tela, e não tendo sido identificada qualquer inconformidade no presente processo, voto pela autorização do reajuste da tarifa básica de pedágio e início da cobrança de pedágio da Eco Rio Minas, concessionária de rodovias S.A., nas praças de pedágio existentes P1, P2 e P3 do contrato de concessão referente ao edital número 01 de 2022, com vigência a partir de 22 de setembro de 2022 e condicionada à assinatura do termo de arrolamento e transferência de bens. Este é o voto, caros diretores. Obrigado, diretor Cristiano. Consulto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestações, abro a votação com o diretor Davi. De acordo, acompanho o relator. Diretor Guilherme. De acordo com o diretor relator. Diretor Luciano. De acordo com o relator, parabenizando o Cris aí pelo voto, um voto bastante completo, evidenciando toda a importância desse relato aí para a nossa infraestrutura, dessa nova concessão que se inicia. Parabéns, Cris. Mais que isso, né, Luciano? Trata-se da demonstração da maturidade e estabilidade regulatória da agência, né? Mais um contrato aí dos anos 90 que chega ao final e é assumido por um novo player. Também sigo com o diretor relator Cristiano, e assim fica aprovado por unanimidade o item 2.4.2 da nossa pauta. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião de hoje, a reunião de número 940, às 13h13. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.